pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre crédito rural, que é um assunto que eu acho muito importante a gente falar sobre o primeiro tema de direito material aqui, crédito rural, né? No último vídeo nós falamos sobre a estruturação de atividades dentro do agro, né, para o seu escritório, e hoje falar sobre um dos principais temas aí e produtos que você pode ter no seu escritório, que com certeza é o crédito rural, né? E o tema de hoje do nosso vídeo é relacionado ao crédito rural e os erros que o produtor comete na contratação que podem levar à perda do seu patrimônio, tá? Então, é muito comum que o produtor vá até a instituição financeira, aliás, é corriqueiro, né, que o produtor faça a contratação do crédito rural de forma quase que automática, muitas vezes sem ler, sem saber do conteúdo da cédula que ele está assinando. Mas isso, lá na frente, numa situação de crise financeira, de necessidade de avaliação melhor do seu caso, é onde é o momento em que o advogado identifica que existem ilegalidades ou que a garantia prestada ali é mais gravosa do que ele inicialmente imaginava. Então tudo isso pode impactar na vida do produtor rural, e hoje nós vamos explicar um pouquinho como que isso funciona, tanto para os produtores que estão assistindo, como para os advogados, para que vocês possam orientar melhor os seus clientes no ato da contratação do crédito rural, tá? Seja ele o público, seja ele o privado, através da CPR e tudo mais, né? Então, assim, é um tema muito relevante e importante, né? Quais são os principais pontos de destaque aqui que é preciso saber tomar cuidado por parte do produtor, e o advogado precisa entender, principalmente na hora de avaliar a cédula de crédito? Primeiro, as modalidades de crédito rural existentes, no caso o crédito rural público, né? Então nós temos custeio, investimento, comercialização e industrialização. Os dois primeiros são os mais utilizados, sem dúvida nenhuma, o custeio e o investimento. Qual é a diferença dessas modalidades? O custeio, ele é utilizado para o emprego no custo regular da atividade rural. Então, para a implementação de uma lavoura de soja, o produtor vai ter que comprar semente, pesticida, pagar força de trabalho, enfim, todos esses custos regulares para que ele possa plantar. Esse valor que ele vai levantar a título de empréstimo chama custeio, que é para custear o seu plantio, né? Ou no caso do pecuarista, por exemplo, para custear a sua atividade pecuária. Quando a gente fala em crédito de investimento, aí nós já estamos falando de um valor que é levantado para investir em infraestrutura ou em bens de maior duração dentro da atividade rural. Então, nós estamos falando de aquisição de maquinários, tratores, alguns animais para recria, né? Por exemplo, animais reprodutores, que eles vão ter mais duração dentro da atividade rural. Então, o investimento serve para isso. Aí nós temos os créditos de comercialização e industrialização. O de comercialização é direcionado para o escoamento e armazenagem, e o de industrialização quando o produtor, ou mesmo pessoas que não produzem, mas que fazem a transformação do produto primário, da commodity, em algum produto. Por exemplo, o produtor que não é só produtor de leite, mas que ele também produz ali queijo, laticínios dentro da sua propriedade. Ali ele tem uma indústria, e dessa indústria, uma agroindústria no caso, né? E dessa agroindústria ele pode investir ali os créditos chamados de industrialização com os benefícios do crédito rural. É importante saber a diferença de cada um deles, porque para cada uma dessas modalidades de crédito
existem juros remuneratórios diferentes, que são inclusive aplicados dentro do plano safra. Então é muito importante saber qual a modalidade de crédito está sendo tomada pelo produtor. Tá? Quais são as principais cláusulas abusivas ou situações de abusividade nos contratos de crédito rural? As principais são a não observância dos limites de encargos financeiros, então não observância dos limites dos juros remuneratórios, juros de mora, multa, às vezes inclusão de comissão de permanência, cobrança de seguro de vida dentro da operação que não pode. Então estas situações de ilegalidade são muito comuns dentro da operação de crédito rural e é importante tanto o produtor como o advogado que está analisando o caso identificar essas situações de ilegalidade. Tá? Eu posso falar assim que em 80% dos casos de contratação de crédito rural, alguma ilegalidade existe dentro da operação. Tá? Além disso, quando ocorre uma renegociação de dívida rural, é muito comum o banco transformar aquela operação de rural para bancário, né? Bancário tradicional, e tentar tirar essa operação dos benefícios do crédito rural. E aí, com isso, aumenta-se os encargos financeiros e retira os benefícios de juros de mora, juros remuneratórios, capitalização de juros, né? Tornando essa dívida mais pesada, mais difícil de ser adimplida por parte do produtor. Tá? Então, esses são os principais pontos de destaque de cuidado na hora de ou analisar um caso de crédito rural ou mesmo do produtor na hora dele conversar ali com o seu gerente e fazer as tratativas de contratação do crédito rural. Aí quando a gente passa para as garantias, a gente precisa entender um pouquinho a diferença, né, de algumas garantias. As principais são hipoteca, penhor e alienação fiduciária. Né? Então, quando a gente fala em penhor, nós estamos falando de bens móveis. Tá? Então, a safra, o próprio resultado da safra, animais, o rebanho pode ser dado em penhor, ou mesmo maquinários e tratores, tudo isso nós estamos falando de garantia de penhora, né? E aí esses bens que estão sendo dados em garantia da operação, eles poderão fazer frente ao pagamento da operação em caso de execução, né? Quando a gente fala em hipoteca, nós estamos falando de imóvel rural ou mesmo urbano sendo dado em garantia para o pagamento da operação. Então, quando a gente fala em hipoteca, nós estamos falando de uma garantia imobiliária, de imóvel, normalmente o imóvel rural, né? Qual que é a diferença da hipoteca para alienação fiduciária? A alienação fiduciária ela é mais gravosa para o produtor, ela é mais pesada. Por quê? Porque na hipoteca o produtor dá o imóvel em garantia, mas esse imóvel ele não é transferido para a propriedade do banco. Né? Isso só vai acontecer eventualmente num processo de execução depois de um trâmite bem demorado aí. Agora, quando a gente fala em alienação fiduciária, no ato da contratação, esse imóvel já é transferido para o banco. Né? E em caso de inadimplemento, ou seja, de não pagamento da dívida dentro do prazo, o banco consolida a propriedade do imóvel no seu nome dentro de 30 dias de forma administrativa. Ou seja, é muito rápido e aquilo já passa a ser de propriedade do banco. Tem medidas para serem tomadas? Tem, mas é mais difícil do que quando o imóvel é dado em garantia hipotecária. Então, saber a diferença entre as garantias é importante, inclusive, para você optar pela melhor opção na hora da contratação do crédito. De longe, a pior garantia para o produtor é a alienação fiduciária, que aí o bem passa a ser de titularidade do banco e não mais do produtor. Então, é muito importante prestar atenção nisso, em qual garantia está sendo prestada no ato da contratação do crédito. E quais os principais pontos que o produtor tem poder de negociar na hora da contratação? O principal ponto que eu vejo mais abertura das instituições financeiras no ato da contratação é justamente as garantias. O que vai ser dado em garantia, tá? Principalmente se o produtor está adimplente junto à instituição financeira, se ele tem um bom score, ele tem mais liberdade, digamos assim, de conversar e escolher a melhor garantia a ser dada dentro da sua operação.
É claro que os bancos vêm apertando e restringindo a possibilidade de garantias, né? Cada vez mais os bancos buscam pela alienação fiduciária e hipoteca, mas esse é um ponto importante de negociação que você precisa, produtor, tomar cuidado no ato da contratação do seu crédito rural, tá bom? Então eram essas as informações que tinha para trazer para vocês hoje. É importante tomar cuidado neste momento da contratação, porque quando ocorre o endividamento, se não foi tomado o devido cuidado no ato da contratação, com o endividamento, essa situação pode se tornar uma bola de neve, onde a gente fala que invariavelmente lá no final, se não tiver uma defesa, se não houver uma assessoria jurídica qualificada, o produtor pode perder o seu patrimônio. Então é importante tomar cuidado, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!